O assunto é polêmico, pode ter a ver com você, né? E você fica com aquela sensação, poxa, mas por que eu só tomo decisões ruins, né? Mesmo sabendo que elas são ruins, isso que é o mais impressionante, né? Porque você sabe, mas você tem algo que te empurra para aquilo ali. Então, por que algumas pessoas continuam tomando decisões ruins, mesmo sabendo que vão se prejudicar? E vale para tudo, tá? Profissional, campo pessoal, relacionamentos de um modo geral. E a Larissa já estava dando um spoiler para mim aqui. A coisa é mais séria do que você imagina. Quer dizer que tudo tem a ver com a nossa cabeça que nos empurra para essas situações, mesmo sabendo que podemos nos dar mal, doutor, é isso? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Exatamente, Marcos. Falando de uma forma neurocientífica, o nosso cérebro, ele não foi feito para buscar o melhor a longo prazo. O nosso cérebro, ele foi feito para sobrevivência, para o alívio imediato, para recompensa imediata. Um exemplo, né? Uma pessoa que tem transtorno alimentar, tá? Que tem compulsão alimentar, mesmo ela sabendo que aquele comportamento, que aquela decisão que ela toma de comer demasiadamente, isso vai causar um sofrimento, uma angústia, uma dor depois, mas porque ela não consegue sair daquele padrão de comportamento. O que é que acontece? Porque o cérebro dela já entendeu que toda vez que ela come, alivia a ansiedade. Então vamos lá, toda vez que ela tiver com medo, angustiada, alguma situação, alguma demanda aconteceu na vida dela, ela está muito estressada, então ela busca ali o alimento, tá? Ela come ali exacerbadamente porque ela sabe que aquilo dali vai realmente dar o alívio da ansiedade de forma imediata. E é isso que o nosso cérebro busca, tá? Porque o nosso cérebro, ele gosta, Marcos, do que é confortável, mesmo que aquilo traga uma disfuncionalidade, porque ele não entende como disfuncional, ele entende como funcional, porque justamente aliviou a ansiedade. Então, se aliviou a ansiedade, aliviou a tensão, o medo, a insegurança, o cérebro, ele tende a repetir aquele padrão de funcionamento. Quando a gente fala desse processo de repetição, em que momento, por exemplo, a gente pode esbarrar com a realidade e dizer, epa, algo está errado comigo? É o entorno que vai perceber isso ou vai ter algum momento que a pessoa também se percebe assim? Muitas vezes, justamente, né? O meio que percebe. E, na verdade, porque assim, tem uma coisa que chama autossabotagem, tá? É um mecanismo de defesa também do cérebro que a gente chama dissonância cognitiva, tá? O que é que acontece? O nosso cérebro, ele busca justificativa, né? Desculpas, vamos falar assim, para justamente cometer os mesmos erros. Tá? Então, aquela história que eu dei agora, o exemplo da compulsão alimentar. Você sabe que aquilo vai te fazer mal, que aquilo vai te causar um prejuízo depois, mas você continua comendo. E aí você fica naquela, não, eu vou comer, um exemplo, vou comer só uma pizza agora, mas amanhã eu não como. Amanhã vai ser diferente. Eu compenso no exercício. Exatamente. Eu compenso no exercício, amanhã acaba fazendo uma dieta muito restritiva. Eu vou tirar um pouquinho do queijo, porque aí parece que é o queijo que tem uma gordurinha. Perfeito. Aí vai encontrando desculpa para... Exato. E isso é um mecanismo que o nosso cérebro, ele faz para causar menos desconforto. Só que ele não percebe que ele está sendo disfuncional. Por isso que é importante, Marcos, a gente reeducar esse cérebro para que ele funcione de uma forma mais adequada. Agora, doutora, muitas vezes a gente vai estar lidando com pessoas que talvez tenha esse sofrimento ou esse condicionamento cerebral desde a adolescência, e ela atravessou uma parte da vida adulta até descobrir que tem que tratar. Digamos aí que eu esteja falando de 20 anos de vício cerebral. Vou criar essa expressão aqui. Como é que eu reprogramo isso? É possível? Isso tem sim. Existe em estratégia. O primeiro ponto que eu sempre digo é consciência, paciência e suporte, Marcos. O que é que acontece? Se você tem consciência que você está repetindo, que você está agindo de uma forma compulsiva, seja no caso alimentar que eu citei, seja procrastinando, procrastinação é algo que é muito falado, tá? Seja numa compulsão de drogas, seja numa compulsão de compras, se você percebe que realmente você está agindo de uma forma disfuncional, né? Ou alguém ali do teu meio, do teu círculo realmente já te sinalizou isso, é importante que você tenha paciência, mas
que você busque o suporte adequado, tá? Para que realmente esse cérebro ele seja condicionado de uma forma diferente. Agora, tem uma coisa que eu preciso falar, Marcos. Existem alguns quadros clínicos, algumas condições clínicas que são mais propensas a tomarem decisões ruins. Nos empurram para isso. Exatamente. Um exemplo, quadros ansiosos, quadros depressivos, pessoas que têm transtornos de personalidade, pessoas que têm transtorno de humor como a bipolaridade, quadros de TDAH, são quadros clínicos que são mais propensos a tomar decisões muito mais por impulso do que pelo racional, então do a que gente pela está falando razão. de algo que precisa ser muito minuciosamente investigado. Perfeito. Por isso que eu sempre indico a avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica é um procedimento que a gente vai investigar como esse cérebro está funcionando. E se existe por trás, porque é o seguinte, todo comportamento existe uma justificativa por trás dele. E a avaliação neuropsicológica ela vai trabalhar justamente aí. Ela vai entender o porquê que aquele cérebro está funcionando dentro desse padrão. E se existe aí uma dessas condições clínicas que eu acabei de citar. Tá? Então, é muito importante, primeiro, a avaliação. A avaliação, ela investiga. E depois, o segundo momento é o tratamento. Essa avaliação, ela é possível, ou pelo menos ela é eficaz para uma pessoa em formação, naquela transição ali da infância para a adolescência, que é um turbilhão, inclusive no cérebro, de coisas por conta do bombardeio hormonal? Isso é possível fazer também nessa fase da vida? Sim, sim, com certeza. Na verdade, a avaliação neuropsicológica são testes específicos, né, que a gente avalia aí toda a parte de funcionamento cognitivo desse cérebro. Então, a gente consegue realmente investigar, fazer um rastreio ali, como é que aquele cérebro está funcionando. E aí, naquele momento, justamente, como você citou, que é o cérebro que ainda está em desenvolvimento, está nessa transição, a gente conseguir justamente evitar muitos danos, Marcos, evitar muitos prejuízos, entende? Então, o primeiro momento é a avaliação neuropsicológica, e o segundo momento é o tratamento, que o tratamento a gente faz com terapia cognitiva comportamental. É o mesmo profissional ou é distinto? Você faz essa avaliação neuro e aí, de repente, uma vez identificando, eu vou para a terapia, ou é o mesmo profissional quem pode conduzir isso? Isso. Desde que tenha a especialidade, é claro. Sim, o mesmo profissional pode fazer. O neuropsicólogo, ele faz a avaliação neuropsicológica, ele faz toda essa investigação, né, o porquê desse funcionamento, desse padrão de funcionamento daquela pessoa, e depois a gente passa para o segundo momento, que é a terapia comportamental, né, que aí são estratégias específicas, né, que a gente vai reeducar, realmente reestruturar esse cérebro para que ele funcione de uma forma mais saudável, né, mais assertiva, mais realista. Agora, doutora, digamos que, sei lá, eu tenho um pai ou uma mãe, ou até os dois, que nunca reprogramaram nada, né? E aí, de repente, eu herdo isso ou só são as condições ambientais que acabam influenciando? O que é que acontece? Se for um exemplo de um quadro de TDAH, né? Eu vou dar o exemplo do TDAH. O TDAH ele é um transtorno neurobiológico, né? Então você já nasceu com TDAH. Exatamente. E o TDAH ele tem um sintoma que chama-se de procrastinação, né? Que é justamente uma forma disfuncional que o cérebro age. Mas ele age dessa forma porque para ele isso é recompensador, tá? Ele não trabalha por lógica, tá? Para que ele pressionar se eu posso fazer amanhã? Exato. Ele trabalha, ele gosta da zona de conforto. Eu digo que o nosso cérebro, ele poupa energia, ele é econômico, tá? Então, tudo aquilo que você vai demandar estresse, raciocínio, função executiva, muito pensamento, o cérebro, ele vai te poupar, tá? Ele gosta realmente daquilo que é confortável. Ir pra praia, jogar bola com os amigos, Perfeito. Ficar ali na pracinha, vamos jogando uma dama e tal. E para que eu vou começar o trabalho hoje? Se eu for começar o trabalho hoje, aquela demanda, o exemplo, hoje é quinta-feira. Eu tenho um trabalho para entregar na segunda, né? E aí, o que é que eu faço? O que seria interessante era que você começasse a realizar o trabalho hoje. Para dar tempo de corrigir. Mas o teu cérebro, ele entende que agora isso vai te gerar ansiedade. Não, hoje tem jogo, hoje tem um pessoal lá no bar e tal. Isso, então eu deixo para amanhã. E aí o amanhã a causa o quê? Te causa sofrimento, porque depois chega na segunda-feira, você até pode fazer o trabalho, mas não entrega com tanta precisão. E pode causar até demissão, né, doutor? Exato, Principalmente prejuízo. se for produtividade. Gente, é muito instigante esse assunto, tá? Espero que a gente tenha dado esse start aí em você, para você compreender que
A neuropsicologia estuda esse seu comportamento, essas suas ações que acabam interferindo também até na sua produtividade, né? E vale para várias questões. Ela deu exemplo aqui da compulsão alimentar, deu exemplo da questão aí também dos relacionamentos que podem afetar a sua vida. Esse assunto não se esgota aqui. A Larissa veio, para dar esse start, como eu falei, mas pode voltar a qualquer momento, porque é um assunto que está na ordem do dia e na pauta do dia. Vamos fazer um só sobre procrastinação? Vamos. Porque eu conheço uma porrada de gente assim. Eu acho que eu já fui um pouco assim também, sabe? Até não ter filho. Depois que tem filho, se você procrastinar, tá ferrado. Nada anda. Mas a procrastinação é muito bom esse tema, porque a gente vê pessoas tão extraordinárias que às vezes também em algum momento da vida, estão mais ou menos procrastinadoras, né? Então, acho que é uma boa pauta para a gente voltar a articular. Queria te agradecer, desejar aí um resto de semana produtivo e dizer que aqui na Mix a gente está sempre aberto para discutir com a Larissa Lins sobre neuropsicologia e essas coisas que interferem na nossa vida. Valeu? Prazer vê-la. Perfeito. Quer dar Marcos, uma palavrinha final? Fala, fica à vontade. Tem uma mensagenzinha que eu preciso deixar, que eu acho muito importante, é o seguinte, né? Quando eu falei que a gente precisa, né, primeiro de consciência, paciência e suporte, mas tem uma coisa que a gente pode fazer com a gente mesmo, tá? Sempre antes de tomar qualquer decisão, Marcos, qualquer comportamento, qualquer algo que você vá fazer, sempre pergunte se aquele comportamento, aquela decisão te aproxima ou te afasta da vida que você quer. Te aproxima ou te afasta da vida que você quer. Filosofia para você também, tá? Valeu. Prazer revê-la, Larissa. Saúde e sucesso. 6 horas e 42 minutos. Intervalo, é isso? Vamos para um rápido intervalo comercial.